O bombeiro profissional civil deve saber o que fazer no momento do princípio de incêndio. Mas durante o dia a dia, pelo que esse profissional é responsável? Baseado na NBR 14608 e na IT 17 do Corpo de Bombeiros de São Paulo, vou passar um pouco dos deveres e de informações gerais sobre esse profissional. Sejam bem-vindos à Universidade de Segurança contra Incêndio. Me chamo Fabrício Nogueira. Vamos iniciar pontuando algumas diferenças básicas que podem gerar dúvidas futuras. Primeiro, falar do bombeiro profissional civil. O bombeiro profissional civil, ele é um bombeiro que presta serviço dentro de uma planta, uma edificação ou um evento, podendo essa edificação ser pública ou privada. Depois, o bombeiro voluntário. Essa figura também é chamada bombeiro civil, por não pertencer a uma corporação militar. Mas estes de bombeiros atuam da mesma forma do bombeiro militar. A cidade pioneira que implantou isso foi Joinville, lá em Santa Catarina, há 125 anos atrás. Hoje, estima-se que 75 cidades tenham esse modelo de bombeiro. Esse bombeiro civil, ele pertence a uma corporação de bombeiros civis, que em sua maioria são ONGs, e prestam serviço de forma voluntária. Simplificando, ele é um bombeiro público, porém não militar. Uma aspas rápida é para chamar a atenção. Há uma estimativa que apenas 14% das cidades no Brasil têm a presença de bombeiros. E há soluções já experimentadas por algumas cidades, que se apresentam de forma muito eficiente na segurança e no combate ao incêndio. Agora voltando, também existe a figura do bombeiro militar, que esse bombeiro pertence a uma corporação governamental. E ainda tem a brigada de incêndio. A brigada de incêndio, como eu já falei em um vídeo anterior, ela é composta de uma equipe que pode ser voluntária ou indicada para participar da prevenção do combate a incêndio em caso de emergência. Observe que já tem esse vídeo, então você vai lá, volta no nosso canal e assiste para você entender um pouco mais da brigada de incêndio. O bombeiro profissional civil é muito importante na segurança contra incêndio de uma edificação. Ele deve saber muito bem os pontos críticos, onde está atuando, porém observe que o seu papel é muito diferente do bombeiro público. Estes dois profissionais trabalham com papéis complementares em caso de incêndio. Observe ainda que o bombeiro profissional civil, ele vai atuar na maior parte do seu tempo na prevenção e vai trabalhar para que o princípio de incêndio não aconteça. E acontecendo, será ele o ator para seguir um processo bem dirigido para salvar as pessoas e só depois combater o princípio de incêndio. Não conseguindo, ele aciona o corpo de bombeiros e na chegada do corpo de bombeiros ele vai orientar o que está acontecendo de forma objetiva e clara. Então vamos lá. O bombeiro profissional civil, de acordo com a NBR 14608, é uma pessoa que passou por treinamento, está capacitada para prestar serviços de prevenção e atendimento à emergência. Ele vai atuar primeiro na proteção da vida, depois parte para a proteção do patrimônio. Agora, quanto à obrigatoriedade desse profissional. Quando falamos em obrigatoriedade, devemos ter um conceito em nossa cabeça. A obrigatoriedade prevista em lei, na maioria dos estados do Brasil, ela vai acontecer de forma vital. Então, vai recomendar pontos básicos de garantir uma segurança mínima necessária. E isso não é só se tratando de bombeiro profissional civil, não, mas de todo o sistema de segurança contra incêndio. Essa obrigatoriedade que muitos temem, que é prevista em lei, ela deve manter um estado vital para a segurança contra incêndio. A incrementação de soluções triviais deve ser estudada por um especialista. Conheço casos que em 5 a 10% de aumento de custo no projeto inicial houve uma garantia de equipamentos e pessoal muito robusto para a garantia maior da segurança do patrimônio das pessoas. Ressalto que o objetivo da segurança contra incêndio é salvar vidas e garantir o patrimônio, e não economizar no estado básico, no estado vital de segurança contra incêndio. Olhando sobre esse ponto de vista para o bombeiro profissional civil, observe o seguinte, que a resposta imediata dada por esse profissional pode ser o ponto que separa o princípio de incêndio de grandes catástrofes, com morte inclusive. Mesmo em sua edificação ou uma planta sendo obrigatória ou não, leve em consideração a possibilidade de aumentar ou de ter um bombeiro profissional civil. Há obrigatoriedade em alguns estados, dependendo de principalmente duas variáveis. A primeira é a classificação do risco da edificação e depois da área total construída. Então, alguns estados exigem esse profissional, porém um dimensionamento diferente da utilizada pela 14608, normalmente menos rigorosa. A legislação do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ela está baseada em uma resolução chamada Resolução SEDEC 279. Essa abreviatura SEDEC vem do nome Secretaria do Estado da Defesa Civil. Então lá reúne informações de brigada de incêndio, brigada voluntária e o bombeiro profissional civil. Lá apresenta também onde é obrigatório e onde não é.
apresenta o dimensionamento, daí se você estiver no Rio de Janeiro deve obedecer esse SEDEC. Já em São Paulo tem a Instrução Técnica 17, que na parte 2 vai orientar a implementação e treinamento desse profissional, que é uma base muito completa que você pode baixar inclusive gratuitamente no site do Corpo de Bombeiros de São Paulo. E esse link vai estar aqui também na nossa descrição. Agora, se o seu estado não aborda o tema bombeiro profissional civil, vai direto na NBR 14608, que ela deve ser base para o seu dimensionamento. Porém, caso a legislação de seu estado fale algo sobre esse profissional, verifique o que está falando lá antes de prosseguir para a NBR. Esse cuidado deve ser tomado sempre. Vamos lá então conhecer um pouco mais da NBR 14608. Essa NBR vai abordar algumas orientações básicas. Primeiro, a quantidade mínima de bombeiro civil. Bem, temos o anexo A dessa NBR, que é uma tabela, e lá você vai conseguir quantificar de acordo com o tipo de edificação e grau de risco, e também a área total construída, um número mínimo de bombeiros por planta. Agora, quanto à formação do bombeiro profissional civil, você consegue encontrar lá no anexo B. O anexo B dessa NBR, você consegue visualizar o detalhamento do curso, a quantidade mínima de horas, que somado resulta num total de 210 horas mínimas de treinamento, onde o aproveitamento deve ser no mínimo de 80%, ou seja, de uma nota de 0 a 10, você tem que ficar com nota maior do que 8 para ser aprovado. O treinamento ele vai ter validade de 12 meses, passando esses 12 meses, você tem que fazer a reciclagem. Agora a atuação do bombeiro profissional civil. Falei lá no início do vídeo que a maior parte do tempo do bombeiro profissional civil deve se dedicar à prevenção. Então, vamos a alguns itens que eu considero assim, básico. Primeiro é conhecer o plano de emergência contra incêndio da planta. Nesse ponto, o bombeiro profissional civil, assim como a brigada voluntária, deve ter muito bem definido passo a passo em sua cabeça para um momento de emergência e saber todos os pontos críticos da planta que ele está atuando. Segundo ponto, identificar os perigos e avaliar os riscos existentes. Identificar perigos é um exercício fundamental para premeditar o que fazer quando for acionado, assim como relatar riscos a quem de direito e colocá-los em sua planta no plano de emergência. E terceiro ponto é inspecionar o equipamento de combate a incêndio. Nesse caso, vá mais à frente. Se não tem uma planilha com datas reguladas pelas normas, você cria, inspeciona e, se for possível, vá até as empresas que fazem os testes, manutenções e entenda um pouco mais. Agora, um outro ponto que eu acho que muitas pessoas desconhecem é registrar suas atividades diárias e relatar formalmente irregularidades encontradas com propostas e medidas corretivas adequadas e posterior medida da execução. Então, muita gente não sabe, mas existe a NBR 14023. Essa NBR ela vai falar só sobre o dever, do que deve ser registrado, como ser registrado e onde vai ser registrado. E esse registro, em caso de incêndio, ele pode servir de investigação pelo bombeiro militar. Então, não abra mão, volta lá e vê a NBR 14023. E ainda há outros pontos que devem ser seguidos pelos bombeiros para uma prevenção básica. Agora, na parte da emergência, o como atuar não tem jeito. Deve seguir o plano de emergência para um processo bem justinho e organizado. Para isso, consulte a NBR 15219. Agora, um ponto que eu chamo a atenção é para a questão do uniforme. Muita gente não sabe, mas a NBR 14608 deixa claro que o uniforme não pode ser similar ao utilizado pelo bombeiro militar. Não tem como discutir. No momento do incêndio, deve ser possível pelo público identificar quem é o bombeiro profissional civil e quem é o bombeiro militar, ou o bombeiro público, tá ok? Então é isso. Nesse vídeo a gente viu o bombeiro profissional civil, suas interações, falei um pouco de ter ou não ter esse profissional. Eu posso falar nos comentários um pouco mais da obrigatoriedade. Para isso é só você deixar um comentário aqui embaixo que tento responder o quanto antes. Falei de alguns passos que devem ser tomados para a prevenção, que deve ser executado pelo BPC, e falei da necessidade de um bom plano de emergência para esses momentos. Espero que tenha sido proveitoso. Nos ajude compartilhando, comentando e curtindo aqui embaixo. Clique aqui para se inscrever no nosso canal, visite nosso site, o link está aqui na descrição aqui embaixo. Baixe o nosso e-book que foi atualizado sobre extintores de incêndio. Ele está bem completo e vale a pena tê-lo como referência. Grande abraço e lembre-se, vidas sempre vêm em primeiro lugar.